De volta, alunos, para a terceira parte da aula do sábado à tarde, hoje, dia 20 de fevereiro de 2021, pelo CETEP. A disciplina é Gestão Aplicada 1. Nós temos aqui a professora Eric Brasil e a turma Eletrotécnica 7 de Camusim, os melhores. Estávamos tratando aí de conceitos importantes para a nossa disciplina de gestão aplicada, não é verdade? E eu queria trazer para vocês aqui uma frase bem marcante que define bem essa parte do nosso estudo. Vamos a ela. The best way. Uma frase em inglês, professor, mas vamos falar em inglês? Só algumas expressões, né? Quando você for fazer lá a disciplina de inglês, tem uma disciplina de inglês técnico nesse curso, aí você pergunta ao seu professor de inglês o que é que significa the best way. Mas eu vou te adiantar aqui, the best way pode significar, numa tradução livre para o português, a melhor maneira, o melhor jeito ou a melhor forma. De quê, professor? De fazer alguma coisa. Existem muitas maneiras de você fazer alguma coisa, mas tem uma que é melhor. Existem muitas turmas, mas a turma Eletrotécnica 7 de Camusim é a melhor. Existem muitas formas de montar um automóvel, mas tem uma que é melhor. Existem muitas formas de montar um sanduíche, mas tem uma que é melhor. Existem muitas formas de assentar um tijolo numa parede, mas tem uma que é melhor. Então, o profissional que segue essa lógica, the best way, ele está procurando a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de trabalhar, a melhor maneira de produzir, a melhor maneira de desenvolver, não é? Eu sou professor, tem várias maneiras de você ministrar uma aula, mas tem uma que é melhor. Diga, Estevão. Professor, tem 2 alunos lá no grupo falando que não está conseguindo entrar na aula, não. Sabe por quê? Pode acontecer, a conexão pode cair, a conexão dele pode estar ruim, né? Tem muitos motivos, certo? E quando acontece, a gente pede que tentem novamente e que, se não conseguirem, acessem as gravações posteriores, né? E que, de alguma forma, mantenham contato aí com os líderes, que são vocês, com a coordenadora, né? Porque eu, como professor, preciso ter um foco na aula, né? Quando eu estou na aula. Às vezes eu estou aqui em aula e tem gente mandando mensagem aqui para o WhatsApp, eu vejo assim, mas preciso focar, certo? Mas é comum que, num tempo chuvoso como esse, as conexões estejam, de alguns, falhando, ou que caiam, mas é que tem uma certa paciência, entra novamente, e eu serei compreensivo em relação a isso, tá certo? Beleza. Muito bem. Bom, the best way. O Henry Ford, ele errou muitas vezes até atingir o sucesso. Ele só foi atingir o sucesso mesmo depois dos 40 anos de idade. Mas ele, desde menino, ele já tentava, né? Você vê que aos 13 anos ele já desmontava um relógio e montava. Você vê ali que ele já trabalhou em várias empresas diferentes. Você percebeu que antes de fundar a Ford, ele já tinha fundado duas empresas anteriores que faliram, não é? Porque ele estava buscando a melhor forma de constituir ali os seus talentos. O primeiro carro que o Ford inventou mesmo foi bem rústico, foi bem humilde, não foi o modelo T, não. O primeiro motor que ele montou a gasolina foi na pia da cozinha, na casa dele. E o primeiro carro que ele montou foi o quadriciclo, que nada mais era do que duas bicicletas com um motor no meio. Esse foi o primeiro carro dele. Mas será que era um carro eficiente? Será que era o carro dos sonhos? Não, mas ele estava começando. Depois ele continuou, depois ele perseverou, ele se transformou até em piloto de automobilismo para poder fazer a publicidade, né, do que ele queria. E aí começou. A primeira montagem de automóvel dele não era a linha de montagem móvel, era uma linha de montagem parada, que levava muito tempo.
ele demorava muito, ele já sabia montar um carro, mas ele não conseguia produzir no volume necessário. E aí? E aí que ele foi evoluindo, ele foi quebrando, ele foi errando, ele foi testando por tentativa e erro, até desenvolver uma forma que fosse a melhor, que fosse a mais eficiente, que fosse a mais barata. E aí, finalmente, quando ele funda a Ford Motor Company, ele inventa a esteira da linha de montagem móvel. Aquela esteira móvel que a gente vê em muitas empresas, que a gente vê hoje em dia nas cervejarias, que a gente vê hoje em dia, né, em muitas empresas industriais, foi o Ford que inventou. Já existia a linha de montagem, mas aquela montagem móvel, uma esteira móvel que fazia a coisa ser mais rápida, ele criou. E ele também definiu que cada trabalhador deveria se especializar numa tarefa. Porque se todo mundo fosse fazer tudo ao mesmo tempo, ninguém seria bom em nada. Então, ele concebeu a melhor maneira de montar um automóvel, a maneira mais barata, a maneira mais rápida. Então, nós chamamos isso de The Best Way. No seu trabalho eletrotécnico, tem várias maneiras de trabalhar, com certeza. E você vai se deparar com maneiras que são demoradas, que são ineficientes, e com maneiras e jeitos que são, além de rápidos, ou um pouco mais rápidos, são seguros e são mais profissionais. Existem várias maneiras de preparar um churrasco, mas tem uma que é mais eficiente. Eu me lembro que, quando eu era menino, eu achava que preparar o churrasco era só colocar a carne no fogo, né? Então, eu preparava uma grande fogueira, e aí arrumava um espeto, colocava a carne crua e colocava a carne no fogo. E a carne ficava queimada por fora e crua por dentro. Né? E como era na praia, eu fazia isso na praia, tinha muito vento, o vento carregava areia e ainda ficava cheio de areia. Então, era carne queimada por fora, crua por dentro e coberta de areia. E eu achava bom. E era o meu churrasco. Mas aí eu te pergunto, esse é o melhor jeito de fazer um churrasco? Não. Além de eu demorar muito, de ser um processo arriscado, porque eu acendi o fogo com álcool e tudo, não era nada eficiente, e o resultado final não era nada bom, mas era meu churrasco. Assim são as empresas, assim são os negócios, assim são os trabalhadores, assim são as profissões. Procure enxergar quais são as melhores maneiras de fazer as coisas. Qual é a melhor maneira de estudar? Tem gente que estuda 15 horas por dia, mas não memoriza nada. E tem gente que estuda 40 minutos por dia e aprende muita coisa, memoriza muita coisa. Por quê? Porque ali está desenvolvendo uma técnica de memorização que é o melhor jeito, é o the best way, né, de estudar. Certo? Então, isso é também muito advento desse assunto da Revolução Industrial, do chamado Fordismo. Se você for procurar nos livros, eles chamam isso também de Taylorismo, porque existe um engenheiro que, na verdade, o Ford se inspirou nele, chamado Frederick Taylor. Frederick Taylor foi um engenheiro americano que desenvolveu esses métodos que o Ford aplicou na prática. Certo? The best way. A melhor forma. O melhor jeito. O que é que eu quero que a gente faça agora para poder finalizar a tarde de hoje? Eu gostaria que você imaginasse um determinado procedimento que, na sua opinião, seja ineficiente. Eu citei aqui a produção de um carro, a produção de um sanduíche, a produção de um churrasco, mas poderia ser o atendimento ao público, poderia ser alguma ação governamental, poderia ser alguma ação hospitalar, sanitária, empresarial. Imagine, qualquer coisa que você considere, cara, isso aqui não está sendo feito de maneira legal. E aí você vai conceber, você vai me dizer qual é a the best way, qual é a melhor maneira, o melhor jeito, a melhor forma de fazer essa coisa, na sua opinião. Por exemplo,
Você observa que ali no posto de saúde ou aqui no hospital público existe atendimento, mas que o atendimento é demorado, que o atendimento é ineficiente, que as filas são muito longas e que as pessoas às vezes morrem na fila. Não é eficiente. Você pode observar, às vezes, você até pagando, você vai num restaurante e a comida ela demora muito a ficar pronta, o garçom não é bem treinado, a coisa não é bem executada. Diga, Nilson. Tá ouvindo? Pode falar. Isso acontece no meu trabalho, professor. Aconteceu, só que a gente criou o The Best Way, né? Uma nova forma. Eu atualmente trabalho como pintor. Mudou? Entendeu? Aí, o que acontece? A gente antigamente trabalhava, quando você pegava uma reforma de uma casa, para você emassar a casa todinha, selar, emassar, você usava apenas espátula e emassadeira. Mas isso levava um tempão para caramba. Tem casa que você poderia fazer em uma semana, você passava meses dentro, porque era muito vagaroso o processo. Aí apareceu um tipo de rolo que se usa para fazer textura, que a gente conciliou ele com a massa. Sendo assim, a gente aplica a massa e só faz esticar com a emassadeira, que rendeu demais o serviço. Você poderia passar um mês, você faz uma semana e fica qualidade de serviço top. Excelente, excelente exemplo do Nilson, né? Ele praticamente já adiantou a tarefa que eu estou passando para vocês. Encontrar the best way, a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de fazer uma coisa. Quer dizer, ele já trabalhava de uma forma, mas que era uma forma demorada, uma forma não tão eficiente. Ele encontrou uma forma mais rápida e mais eficiente, de melhor resultado para aquele mesmo serviço, aquele mesmo trabalho. Eu quero isso. Você pode falar isso para mim. Você pode escrever isso para mim. Pode fazer agora, de bate-pronto, sem raciocinar demais, mas você pode encontrar. Todos nós nos deparamos com algum processo ineficiente, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, não é? Seja uma coisa grande ou pequena. Diga, Adriano. Boa tarde. É uma coisa também que podia melhorar muito aqui, principalmente aqui é o atendimento nos Correios. Por causa, talvez, da transmissão, Adriano, Toda vez que mas se vai nos você Correios, desligar a sua câmera, talvez fique melhor. Se você fechar a sua câmera, talvez fique melhor. Está me escutando agora? Tô, pode falar. Uma coisa que podia melhorar muito aqui, pelo menos aqui nessa cidade aqui de Camusim, é o atendimento dos Correios. Certo, atendimento Porque dos a gente chega Correios. lá, e a gente chega lá, toda vez que a gente chega lá para fazer alguma postagem, tem muita aglomeração, aí uma pessoa demora mais ou menos meia hora para ser atendida. Aí todo dia eu tenho que ir lá fazer uma postagem, todo dia. Aí é um setor que parece que foi esquecido pelo governo. Eles podiam contratar pessoas terceirizadas para poder, né, ajudar, por Olha só enquanto. que exemplo interessante também, né? O Nilson deu o exemplo dele, pontua pela atividade, o Adriano trazendo o exemplo dele. Há 10 anos atrás, veja bem, não faz muito tempo, há 10 anos atrás, os Correios brasileiros era considerado uma das melhores empresas de correspondência do mundo. Eu disse do mundo. Os Correios brasileiros, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né? Que era um orgulho nacional, há 10 anos atrás. Referência mais eficiente até do que os Correios americanos. Veja bem o que eu estou dizendo. Era mais eficiente do que os Correios americanos. Hoje é uma empresa ineficiente. Por quê? Porque a gestão piorou. É um problema de administração. Correios, principalmente nessas épocas, né, de entregas, porque tem muita venda de internet,
tem muito comércio eletrônico. Então, algo não foi nessa passagem, vamos dizer, do correio convencional para o correio de encomendas de internet, alguma coisa mudou. Infelizmente, a nossa empresa, que era um orgulho nacional, hoje não é mais. E o Adriano coloca bem esse exemplo, pontuando aqui com a gente, tá certo? Então, existe uma melhor maneira de entregar correspondências, mercadorias e encomendas. Existem maneiras piores. Que tal os Correios brasileiros voltarem a ser melhores, desenvolvendo a The Best Way, a melhor forma, o melhor jeito de fazer entregas, de cumprir prazos, não é? Garantindo aí a credibilidade, a confiabilidade do usuário. Tá certo? Gostei também do exemplo. Muito bom exemplo do Nilson, muito bom exemplo do Adriano. Alguém mais? E aí, professor, João Estevão? tem como o senhor escrever a atividade no chat para mandar no grupo lá Tem de sim. eletrotécnica? Vou escrever. Tá. Resumidamente é isso. Atividade. Mencione uma melhor maneira, the best way, de desenvolver uma atividade que seja, em sua opinião, ineficiente. E aí ela se tornaria eficiente ou mais eficiente a partir de um novo método de trabalho. Enquanto vocês pensam, raciocinam, aproveitando o que o Nilson falou, no ramo e na área dele, que é bem curiosa, que é bem interessante, tem um determinado engenheiro chamado Gilbert, que era um engenheiro contemporâneo do Ford, contemporâneo do Taylor, que ele estabeleceu algo impressionante. Ele fez um estudo sobre o ofício do pedreiro. Ele observou que alguns operários, alguns trabalhadores, e aí ele pegou o exemplo do pedreiro, tinha capacidade de assentar tijolos, levantar paredes e muros. Ele achava isso interessante, mas que ele percebeu que há muito tempo, na verdade, há muitos séculos, os pedreiros trabalham da maneira muito parecida, não mudaram muito. Se você voltar para a época de Jesus, há 2000 anos atrás, os pedreiros já trabalhavam mais ou menos desse jeito. Tinha trolha, né? Tinha ali a argamassa, trabalhavam assentando tijolos mais ou menos daquele jeito. E determinados engenheiros pensaram, inspirados nessas ideias, será que não tem uma melhor maneira do pedreiro trabalhar? Aí o Gilbert e outros profissionais, como Frederick Taylor, pensaram, vamos ver, vamos estudar o ofício do pedreiro. Analisaram, estudaram e perceberam que um pedreiro mediano, normal, com capacidade normal, ele conseguia assentar 120 tijolos por dia. Será que não tem como melhorar a eficiência desse trabalho, né? The best way? Estudaram, analisaram, monitoraram e perceberam que reduzindo algumas ações desnecessárias, aproximando mais tudo aquilo que o profissional ia utilizar, planejando melhor a execução das tarefas, o rendimento poderia melhorar. E melhorou. Eles incentivaram os profissionais e um determinado pedreiro conseguiu assentar não 120 tijolos por dia, mas sim 360 tijolos por hora. Só porque ele melhorou a eficiência, melhorou a performance, melhorou os métodos de trabalho, ele desenvolveu the best way.
Em vez de fazer 120 tijolos por dia, assentar, ele assentava 360 tijolos por hora. E aí foi percebido que, às vezes, por uma falta de estímulo, o trabalhador não produz tanto como poderia produzir, porque não ganha mais, porque não é reconhecido, porque se esforça demais e ali não tem a recompensa. Mas quando tem o treinamento correto, a recompensa correta, ele consegue ser muito mais produtivo, desenvolvendo aí the best way. Estevão aí, levantando a mão. Diga, Estevão. Então, pessoal, eu queria que falar aqui o meu the best way, né? Melhor forma aqui de melhorar as coisas. Pois não? Então, o que eu vejo que é que as leis no Brasil, elas são muito fracas comparado com outros países. Por conta disso, o Brasil ele tem uma criminalidade muito alta, corrupção, esse tipo de coisa. Então, eu acho que um the best way para a situação seria deixar um pouco as leis um pouco mais rígidas, para as pessoas pensarem duas vezes antes de cometer um erro. É um exemplo, Estevão, que poderia e pode ser aplicado. Estamos vivendo tempos, vou dizer entre aspas, tempos incríveis, né? Onde absurdos acontecem, muitos absurdos, não é? E o Brasil tem muitas leis, mas a gente não percebe a aplicação correta de todas essas leis, não é? E sim, nós podemos ter um sistema que seja mais moderno, que seja mais ágil, que permita uma justiça mais célere, não é? Uma justiça realmente justa, porque o nosso sistema judiciário, nosso sistema legislativo, nosso sistema administrativo, infelizmente, ele ainda tem muitas ineficiências, muitas deficiências, muitas debilidades, né? Que podem ser ajustadas. Penso que nós, nesse caminho, cometemos alguns erros, alguns acertos, estamos tentando acertar o passo, né? Mas que a gente tem visto muitos absurdos ultimamente, tá certo? Não vou aqui fazer defesas ou ataques políticos, porque não é a minha missão como professor, mas que o Brasil merece, sim, um sistema mais eficiente, até porque é um país plural, é um país grande, continental, importante, uma das maiores economias do mundo, um país considerável, né? Onde aqui nós deveríamos ser enxergados como uma nação estratégica no mundo, e não apenas como uma nação subdesenvolvida, certo? Então, o Brasil é grande, o Brasil é importante e merece ter um sistema que também seja dessa forma, com cuidado, é claro, de preservar determinadas instituições, porque nós não podemos correr o risco de destruir aquilo que já foi construído. Porque nós temos também a falsa impressão, já daqui a pouco o Nilson fala, de que tudo no Brasil é ruim. Não, nem tudo no Brasil é ruim. Tem muita coisa boa no Brasil, certo? O Estevão falou de corrupção. O Brasil é corrupto? É. Mas tem países mais corruptos que o Brasil. Me dá aí alguns exemplos, professor. A maioria dos países africanos é mais corrupto que o Brasil. Boa parte dos países latino-americanos é mais corrupto que o Brasil. A Rússia, que fica lá na Europa, entre a Europa e a Ásia, né, que é um país gigantesco e poderoso, é mais corrupto que o Brasil. Então, assim, o Brasil não é também esse diabo tão feio como se pinta, mas também não é o anjo angelical, né, que alguns também falam, certo? O Brasil é mais ou menos ainda o meio termo e precisa melhorar as eficiências dos seus processos, alcançando the best way, inclusive na gestão pública, né? Diga, Nilson. Pode associar aí o the best way à tecnologia, não? Porque antigamente a TV, o computador, até o próprio smartphone, né, que hoje não tem não chega a ter a mesma tecnologia que um computador, você não precisa mais carregar aquele monte de coisa. Verdade. É? É verdade. A tecnologia avança, né? Hoje, o celular mais simples que você utiliza, ele é mais poderoso do que o mais poderoso computador dos anos 80, dos anos 70 e até dos anos 90, né? Eu me lembro que eu fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade de, nos anos 90, quando estava começando o acesso ao computador ser popularizado, a adquirir o computador 486 com Windows 3.11. Nossa, eu achei aquilo uma maravilha, um espetáculo da tecnologia. E era mesmo, na época, né?
Mas hoje, um simples smartphone, não é dos bons, não, é dos ruins, que você coloca no bolso, ele é mais poderoso do que aquele computador 486, né, que na época era um grande sacrifício de adquirir. Então, assim, existe uma melhoria na compactação, existe da tecnologia, né? Existe uma melhoria na capacidade de memória, existe uma melhoria na capacidade de processamento, existe uma melhoria nas funcionalidades, né? O Ezequiel falando aqui no chat, professor, para mim até em Camusim um trem, de Camusim para Fortaleza, um trem. Aí ele disse que isso é o the best way. Salvo engano, existia antigamente, não existia? Uma linha de trem em Camusim, Fortaleza, Camusim? Existia, mas foi desativada a linha. Foi desativado, né? Às vezes existe retrocesso, Como porque se Sobral. o transporte ferroviário deveria ser muito incentivado no Brasil, um país continental. Não apenas o transporte rodoviário e aeroviário, mas também o transporte ferroviário seria uma alternativa muito boa, né, para melhorar aí o acesso, certo? E baratear também os transportes. Isso é um the best way, quando eu consigo baratear também os transportes. Não é só locomover, né? Locomover da maneira barata. Nilson, não estou te escutando. E agora? Agora sim. Camusim tá ficando conhecida como uma cidade que já de tudo teve, né? Porque já teve embarcações, teve porto, teve trem, teve que hoje nada mais tem. Está ficando conhecida como uma cidade que tudo teve. É um exemplo bem claro aí que precisa de um Tebusto ter, entendeu? Bom, então vamos cobrar aí das autoridades locais, né? Principalmente o cidadão local, tá certo? Para que o município continue firme, forte, continue sendo importante, sendo falado e sendo referência, porque é uma referência, né? Não é, isso não pode ficar só na história, né? Isso precisa fazer parte do presente também, the best way, né? Nessas relações, nessas gestões e tudo mais, né? Às vezes a gente abandona coisas importantes em prol de uma modernidade, mas tem coisas que não merecem ficar para trás, não, certo? Me lembro de que muitos municípios tinham vários cinemas populares, isso era muito bom, aí foi desativado depois que inventaram shoppings, depois que inventaram as praças de alimentação com cinemas e tal, mas algumas coisas podem ser mantidas, certo? Alguém mais quer contribuir com a ideia de the best way? Professor, Antônio José, pode falar. essa the best way aí de vocês falando aí, que o Nilson citou, que Camusim está ficando conhecido como uma cidade que já teve. Realmente, isso é verdade. Já teve disso, já teve daquilo. Aí você falando que a gente tem que cobrar das autoridades, assim, mais ou menos. O que eu quero dizer é que isso pode vir se chamar uma the best way na parte da educação. Entendeu? E nós temos que evoluir mais na educação de todos, principalmente na parte política. Tirar os que já estão e melhorar procurando uns novos para ver se isso melhora. Então pode ser, pode estar nessa parte do the best way, no meu ver, né? É interessante o que o Antônio comenta. Não sei se você entendeu o que eu quis falar, mais ou menos. Já que você falou nessa parte, não vou aqui fazer defesa ou ataque de partido A ou B. Não, mas... isso não vem à conta no momento negócio de... É só assim, tipo assim, porque nós recomendamos para o momento. Nós recomendamos, conforme a fala do Antônio José, que o critério para o gestor público seja um critério técnico, não político. Por exemplo, para que você seja prefeito, não basta ser popular, não basta ter votos, mas você deve entender de administração pública, você deve entender de orçamento público, você deve entender de captação de recursos, você deve entender de ética, de cidadania, você deve entender de saneamento. Quer dizer, na minha opinião, existem ainda fragilidades no nosso processo político, porque o elemento técnico nem sempre é inserido. Tem 3 poderes principais no Brasil. O poder executivo, que é o presidente da República, os governadores e os prefeitos.
o poder Isso. legislativo, que são os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, e tem o poder judiciário, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros dos tribunais superiores, os juízes federais, os juízes de direitos, né? Apenas um desses poderes, apenas um, tem características técnicas e os outros dois não têm. O poder executivo Sim, professor. e o poder legislativo não têm. Por exemplo, Tiririca pode se eleger deputado federal. Nada contra ele, né? Mas ele pode se eleger deputado federal. Isso é o poder legislativo. Quem é que faz a lei no Brasil? Tiririca. Não é? Não é deputado? O deputado não faz a lei? Tem gente que pensa que é o juiz que faz a lei. Não, quem faz a lei no Brasil é o deputado. É o senador, é o vereador. Onde é o erro maior, né? Começa por aí. Para ser prefeito, para ser presidente, para ser governador também Sim, não professor. há uma exigência Mas assim, grande no Brasil. Só cortando o que eu quero dizer assim, é que o The Best Way que eu estou querendo colocar é o seguinte, porque a mentalidade dos eleitores é muito curta, então ela pode melhorar nessa questão, porque todos nós sabemos que quando chega em período de política, aí quem tem mais vai lá, compra. Então isso é pequeno, então pode se transformar no The Best Way com a outra mentalidade, não é assim, verdade, tal. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Claro, até porque nós passamos por problemas sérios que precisam ser resolvidos. Por exemplo, a crise do coronavírus, da Covid-19. Assim, culpa de todos nós, mas dessas pessoas da mentalidade menor, que infelizmente é a grande maioria, que pensa pequeno, eu vou nesse aqui que me deu mais. Esse aqui não sei o quê. Então, se a mentalidade mudasse, crescesse, evoluísse, seria diferente o futuro, tanto meu como dos nossos filhos, que é o que mais vão precisar no futuro, né? Com certeza. É isso que eu estou querendo colocar, entendeu? Independente de política, Deus defenda. Aqui pontuando com a gente. Mas, para concluir o pensamento, no Brasil, apenas o Poder Judiciário é exigido a habilidade técnica. Sim. Apenas o juiz precisa ser bacharel em direito, ter 3 anos de prática jurídica, fazer concurso para juiz substituto, e só então ele ingressa na carreira judiciária. Ou seja, tem que ter uma habilidade técnica comprovada. Para ser presidente, governador ou prefeito, basta que o cidadão seja elegível e que não seja analfabeto. Para ser vereador, deputado, senador, da mesma forma. Tem as idades também aí pelo meio, mas os critérios são poucos, não é? Podemos melhorar isso. Senhores, estamos nos aproximando do final da nossa aula do sábado. Alguém ainda quer contribuir e falar? Professor, também a questão do petróleo. Eduardo, você tem 2 minutos. Pronto, a questão do petróleo também, como nós já estávamos falando, que o Brasil vende o material bruto para outros países para comprar da refinadora, dos outros países é até mais caro. Aí quando chega para a gente, chega caro. Aí a proposta maior era fazer uma refinaria aqui no nosso Brasil e melhorava muito o trabalho para a gente, aumentaria muito, né, a classe trabalhadora e também ia amenizar mais os gastos em gasolina, né? Diminuir o preço. Verdade, Paulo Eduardo. Não faz sentido que um país produtor de petróleo e detentor de tantas reservas de petróleo, a gasolina seja cara, o diesel seja caro. Não faz sentido, né? Num país que tem tanta abundância de recursos. Isso faria sentido em países pequenos, não é? Em países não produtores, faria muito sentido, mas até uma Venezuela quebrada, a gasolina é mais barata lá, não é? Do que no Brasil. Então, tem alguma coisa errada, de fato, no gerenciamento de preços, no gerenciamento de formação de preço, vamos dizer assim. Posso envolver um The Best Way aí, certo? Não só para o petróleo, não só para os combustíveis, mas para os alimentos, por exemplo. O Brasil é um grande produtor de alimentos.
Eu entendo que os alimentos sejam caros no Japão, eu entendo que os alimentos sejam caros em Israel, porque lá tem pouca terra, né? Mas no Brasil, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, o Brasil alimenta a China, o Brasil alimenta a Índia, o Brasil alimenta a Europa. Por que o Brasil não pode alimentar a si mesmo, né? E os alimentos aqui seriam acessíveis, certo? Então, de fato, está muito dentro do que o Paulo Eduardo falou. Senhores, o nosso tempo está chegando ao fim. Hoje, quero agradecer a presença e participação de todos. Dizer que amanhã a nossa aula, sempre no domingo, ela começa mais cedo, ela começa às 8 da manhã, e o link de acesso é disponibilizado às 7h45. Obrigado pela participação de todos os senhores. As gravações das aulas serão disponibilizadas a partir do domingo à noite, e as gravações do final de semana passada estão disponíveis em www.cepep.org. Muito obrigado aos líderes, muito obrigado aos participantes, muito obrigado à turma e até amanhã de manhã, bem cedo. Forte abraço e até lá. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa tarde.